E hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast O que te move além. E hoje eu vou conduzir esse podcast para falar sobre o futuro das empresas passa pelas gerações. Eu estou acompanhada do meu amigo aqui, co-host, Eliseu Simplício. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Elaine. Prazer estar com você aqui. E vamos que vamos, né? Sempre. Obrigada pela sua participação. Hoje a gente vai conduzir esse bate-papo que tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque nós estamos na presença da Luciane Martins, diretora de Recursos Humanos da JBS Novos Negócios. Muito obrigada, Lu, por ter aceito o nosso convite para a gente falar desse tema que às vezes fica na cabeça das pessoas, buscando respostas, né? Mas que precisam ser olhadas com muito carinho, né? Falar dessas multigerações. Ai, boa noite, Elaine. Boa noite, Eliseu. É um prazer enorme, né, tá aqui com vocês, né? E é isso, né, Elaine, que a gente possa, de fato, trazer as principais reflexões, né, sobre esse tema tão importante, né? E como a gente pode, com a nossa experiência, suportar as lideranças aí com tantos desafios. Isso assim, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na mesma empresa que você e sempre tive uma admiração, um carinho diferenciado, porque eu percebo na sua condução como diretora de recursos humanos um olhar especialmente humano, que é o que tanta gente precisa para conduzir todos esses desafios de RH, né? E falando desses desafios, Lu, você está na área de recursos humanos há quanto tempo? E desse tempo, mudou alguma coisa de lá para cá na condução de pessoas nas empresas? Ai, vamos lá, Elaine. Já estou aí nessa trajetória, né, de recursos humanos aí há mais de 30 anos, né? Estava até compartilhando um pouquinho, né, com você. Eu tive, assim, o privilégio, me dá a impressão, assim, que a área de recursos humanos me escolheu, né? Porque eu comecei a trabalhar nessa área junto com uma irmã minha, né, que ela era dona, né, de uma empresa, né? Eu sou natural de Ourinhos, aqui do interior aqui, estado de São Paulo. E ali eu vi o quanto, né? Eu tinha 13 anos na época e eu vi, assim, esse dom, esse gosto por servir, né? Por cuidar de pessoas. E ali foi onde, de fato, eu descobri, né, que eu gostaria de seguir carreira nessa área de RH. Então, comecei, né, com 18 anos, já numa empresa multinacional. Fiquei por 18 anos e agora aí quase completando aí 15 anos de JBS. E Elaine, é assustador como as coisas mudaram, né? A gente vem acompanhando aí as nossas trajetórias, né? Os nossos desafios. Então, a gente vê o quanto, né, com o passar do tempo, a gente precisa nos apropriar cada vez mais do nosso autodesenvolvimento, do nosso autoconhecimento. Eu acho que a gente nunca precisou entender tanto de ser humano como hoje, né? Porque quando a gente olha no passado, né, por vezes as nossas lideranças eram promovidas pela experiência técnica que elas acumulavam, né? E isso é muito importante, né? A gente precisa cada vez mais ter esse know-how, adquirir, mas hoje as habilidades relacionais, as habilidades, né, de emocionais, elas contam muito. Então, eu acredito, Elaine, que esse é o principal fator de decisão, sabe? Assim, acho que olhando um pouco da minha carreira lá atrás, o que me promoveu lá atrás, eu não sei se hoje se aplicaria, porque muita coisa mudou, né? O líder, ele passa por um grande processo, né, de transformação e hoje a gente vai ter oportunidade, né, de conversar muito sobre isso, Elaine. Sim, sem dúvida. E você falou sobre um tema que o nosso amigo Eliseu, ele é referência também, que fala muito sobre o autoconhecimento, né, Eliseu? Sobre a necessidade de nós sempre nos reinventarmos para que a gente tenha a condição de lidar com os novos desafios que se apresentam diante de nós e poder superá-los enfim, lidar de forma melhor e mais efetiva com esses desafios. Quer comentar, Eliseu? Sim, com certeza, Elaine. Eu acho que o desafio muito é esse, né? É o autoconhecimento, a gente se conhecer. Né? Na maioria das vezes as pessoas, a gente vê nos processos seletivos, por exemplo, né? Quando você pergunta para alguém algo sobre ela, algo positivo, algo negativo, qual a dificuldade que a pessoa tem para responder isso, né?
Então, imagina isso na liderança, nos desenvolvimentos que a gente tem hoje, né? Qual é esse grau de maturidade psicológica onde a pessoa consegue olhar para si e ver as oportunidades que ela tem de desenvolvimento, né? Luciana, isso acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, né? Hoje a gente é mais... As pessoas são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento, né? No passado isso era diferente, né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você tem trazido para nós, assim. A atualidade é bem diferente lá do passado, né? É muito diferente, Eliseu. Acho que a gente tinha, quando a gente entrou, né, assim, lá atrás, olhando para quem está aí, a geração X, né, começou aí nas empresas, tinha um olhar muito de dependência, né, do que a empresa vinha com planos de treinamentos, com planos de desenvolvimento, né, para esse colaborador, para essa liderança. E hoje, né, assim, a proposta é outra. Né? Hoje, na verdade, as empresas elas valorizam muito aquele colaborador que tem esse protagonismo, né? Que os desenvolvimentos, né, como ele passa pela tua visão, né, ele passa pela tua história de vida, os desenvolvimentos são únicos, né, porque, por vezes, né, por uma determinada liderança, ele tem, né, ali uma aplicabilidade, de repente, pela a tua história ou a forma que você vai conduzir, você vai ter ali um novo aprendizado, né? Então, o autodesenvolvimento, para mim, eu acho que ele é a chave, assim, eu acho que da gente de fato ter esse olhar, essa autorresponsabilização, né, do quanto o nosso desenvolvimento impacta no outro, né? Eu costumo muito trazer, Elaine, que você não consegue transferir para o outro, né? Você não consegue dar alguma coisa para o outro se você não tiver dentro de você. Então, eu acredito muito, né, assim, como a gente está trazendo muito essa questão das multigerações, né, o papel da liderança, né, que o líder ele vai ter que ter isso muito claro na mente dele, que ele vai estar constantemente num processo de evolução, né, num processo de aprendizado e que não tem respostas prontas, né, porque eu posso me preparar, né, para fazer um movimento, de repente, com um colaborador, ele vem com uma pergunta totalmente, né, diferente, baseado na história de vida dele, né? Então, eu acho que a gente está no momento, né, de estar mais junto mesmo, né, de olhar para o outro, né, de entender essas diferenças e como eu, líder, posso potencializar tudo isso, né? Então, de fato, é algo que nos inspira, mas, por um outro lado, também eu vejo que nos assusta, né? Porque o papel da liderança, né, dentro, né, desse contexto empresarial, ele tem se tornado cada vez mais estratégico, né? Ele é um ponto crítico hoje dentro dos negócios, né? Você ter uma liderança e passar para ela a responsabilidade de fazer gestão de pessoas, né? Porque gestão de processos, você faz lá os POPs, né, que a gente tem dentro das empresas, você padroniza, mas como padronizar as pessoas? Não tem como, né? O ser humano, ele é único, né? E se a gente não tiver esse olhar, né, esse tempo, né, para entender e para desenvolver, é onde, né, de fato, tem ali os desafios, né, a serem traçados ali no dia a dia. É verdade, a gente falando desse contexto, a gente percebe que existe um papel importante da gente olhar e entender essa diversidade. Porque a gente sabe que as equipes, para elas crescerem, trazerem melhores resultados, a gente precisa de cabeças diferentes, né? De visões de mundo diferentes, de expertises diferentes, para que a gente consiga, através do trabalho em equipe, colher resultados muito maiores do que os resultados se eles fossem feitos por um único indivíduo. Mas quando, ao mesmo tempo, a gente olha para isso como uma oportunidade, olhando para o futuro das empresas, a gente olha também para alguns desafios. É a mesma coisa, se olhar para os dedinhos da minha mão, eles são todos diferentes, mas cada um tem a sua função. E a gente não quer abrir mão de nenhum deles, mesmo que falar, Elaine, quer cortar um dedinho, né? Quer tirar um dedinho aí? Não, claro que não. Então, todos são importantes para mim. Ao mesmo tempo, a gente vê nas empresas que existe um desafio muito grande da gente trabalhar com 4 ou 5 gerações, pessoas que tiveram uma experiência de mundo diferente,
uma perspectiva de carreira diferente e a gente colocar todos dentro de um mesmo time para chegar a um objetivo, nós temos algumas situações que no meio no meio do caminho a gente vê como desafios. Quais têm sido os principais desafios que você tem acompanhado e tem feito a gestão disso na empresa para que a gente possa compreender um pouco o que é a gente trabalhar com essa múltipla geração? Quando a gente olha, né, Elaine, assim, as multigerações, elas sempre existiram, né, dentro das empresas, né, porque a gente sempre teve, né, um gestor mais velho, né, ali com mais tempo de casa, né, com experiência. A gente sempre teve os jovens dentro das empresas, mas eu vejo que, assim, o que tem sido um grande fator, né, de motivação, assim, ou até de mudança, é a própria questão da velocidade que as coisas têm acontecido, né? Então, assim, antes, né, Eliseu, começando, não, o Eliseu não é mais novinho que eu, gente, mas olhando lá atrás, né, Eliseu, a gente tinha uma certa morosidade para as coisas acontecerem. E hoje tudo é muito rápido, né? Hoje você tem ali um chat GPT que você já coloca ali as informações, você já tem respostas. Os nossos jovens totalmente conectados, né, com esse mundo, né, intercontinental. Então, como você gerir tudo isso, né, trazer para o mesmo ambiente de trabalho e as empresas se apropriarem dessas habilidades e você, de fato, conseguir rentabilizar o teu negócio? Daí eu volto de novo para o papel da liderança, né? Porque o papel da liderança, se a gente for para olhar e se for para a gente seguir do modelo tradicional, era muito uma liderança que tinha uma certa previsibilidade, vamos dizer assim, né? Você tem ali um trabalho para desempenhar, então você ia delegar e a equipe ia simplesmente ali, cada um tem ali as suas tarefas e ia fazer o desdobramento disso. Hoje é muito mais complexo do que isso. Porque ali você está com várias gerações. Nós temos, inclusive, né, Elaine, você conhece, Eliseu também, né, a JBS, hoje a gente tem um instituto, né, que é o Instituto JF. Hoje a gente tem próximo de 900 alunos, né, que a gente forma, né, para dentro dos nossos negócios, para as nossas operações. Então, hoje a gente tem líderes de 17, 18 anos e, por vezes, estão liderando equipes comerciais, estão dentro dos negócios, né, gerindo pessoas com 14, 15 anos de empresa, né, o que o supervisor, por vezes, tem de idade, nós temos, às vezes, de trabalho. E como você fazer essa conexão? Então, eu acredito muito que esse tem sido o principal olhar estratégico das principais empresas, né? Então, quando a gente olha as empresas, esse é um olhar muito crítico, né? No sentido de trazer essa abrangência e de como que eu posso, nas diferentes relações que eu tenho dentro dos ambientes de trabalho, independente das idades, das gerações, raças, etnias, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Olha, Brasil ainda é algo até mais expressivo, né? Como a gente tirar o melhor de cada um. Então, acho que eu reforço muito o papel do líder no contexto de empatia, né? Que ele não sabe tudo, que a gente tem que construir em conjunto, trabalhar sempre com muita clareza, com muita transparência, que antes, talvez lá atrás, né, a gente tinha um estigma que, quando a gente recebia ali uma ordem, uma tarefa do líder, a gente executava. Hoje, os jovens, eles querem entender por que eu vou fazer isso. Né? Por que eu preciso preencher essa planilha? Vai para alguém? Vai para algum cliente? Vai ter algum impacto no produto? Vai ter algum impacto no negócio? Então, o repertório da nossa liderança também precisa ser mais abrangente. E não é que o jovem ele é questionador, ele quer questionar a sua autoridade como líder, não é isso. São as diferenças que a gente tem dentro das gerações e são jovens que receberam estímulos diferentes de nós.
Eu tenho 51 anos, aí estou na geração 50 a mais. Então, a minha lente de visão, ela é diferente, por exemplo, da minha filha, que tem 22 anos. Ela tem uma disruptura nas perguntas, né? Ela faz perguntas provocativas, talvez, que eu não fizesse quando eu tivesse a idade que ela tinha lá atrás. Então, eu acho que é sobre isso, sabe, Elaine? A gente... essas gerações que nós temos, né? Todo esse contexto, por mais que pareça ser complexo, eu acho que ele é simples se a gente colocar o fator humano nesse quesito. Porque daí você parte para a mesma premissa, que gente é gente em qualquer lugar do mundo, e o que você quer está dentro de um ambiente onde você se sinta valorizado, você se sinta incluído, você se sinta importante, você saiba por que você está ali, né? Que as suas diferenças ou as suas escolhas sejam respeitadas. Então, acho que o líder ele tem esse papel de dar o tom, ele tem esse papel de potencializar o que cada um tem de melhor, de extrair o que cada um tem de melhor, porque daí sim a gente consegue alavancar os resultados, né, e trazer, né, uma harmonização dentro de um ambiente que a gente traz como tão diverso. É porque se a gente olha, né, para as minorias, enfim, e a gente tenta manejar cada um dentro dos ambientes de trabalho, a gente está olhando ali de forma muito particular para as situações, enquanto se a gente olha para as pessoas enquanto ser humano e saber que todos queremos ser aceitos, todos queremos pertencer, queremos ser reconhecidos pelo bom trabalho que foi feito. A gente quer as mesmas coisas, a questão é como isso se converge. E o desafio da liderança se faz através de uma boa capacitação, um bom desenvolvimento da liderança, para que eles possam compreender que muitas vezes aquele modelo de liderança que ele teve através do seu superior, né, não é da mesma forma que ele irá liderar o seu time, a sua equipe, e que ele precisa saber como fazer isso acontecer de uma maneira construtiva. Verdade, Elaine, e até assim, acho que trazendo um pouco, se a gente for para olhar, eu acho que até o nosso modelo acadêmico mudou muito, né? Se a gente olhar o formato, né, que nós recebíamos, né, as informações, por vezes a gente até falava em decorar, né? Ah, nós vamos decorar, decora a tabuada, decora as respostas, e a gente vem para um universo, né, onde não é mais dessa forma, né? Tudo está assim num processo muito constante, né, de mudança, e eu vejo o papel da liderança até mais amplo, né, do que isso, porque eu acho que nós passamos a ser educadores, né? Por vezes a gente recebe não só jovens, né? A gente fala, né, jovens aí até 30 anos dentro das empresas, que além de você empregador, você líder, ter esse papel, né, de trazer os conceitos, os valores da empresa, né, como nós trabalhamos, por vezes esse líder ele acaba tendo um papel de educador, né? Ele vai complementar, por vezes, até alguma questão educacional mesmo, forma de trato, né? De trato, como você conduz, né? Como você se relaciona dentro de um ambiente de trabalho, né? O que nós valorizamos, né? Então, eu acredito que essa trilha, essa caminhada da liderança, ela é uma caminhada eterna, né? E eu acho que é você estar sempre pronto, né, para aprender, julgar menos, né, as pessoas e esquecer e trazer também para você essa reflexão que qualquer decisão que você está tomando, ele está passando pela tua lente, pela tua história de vida. E será que a história de vida do outro, como é? Como a gente julgar menos, sabe, Elaine? Então, assim, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tem estado, né, assim, em situações, né, dentro das empresas, os desafios hoje são tão grandes que nós temos hoje muito mais oportunidades de carreiras, de lideranças dentro das empresas, do que pessoas preparadas para assumir essas cadeiras,
porque eu entendo que a nossa velocidade, a gente não consegue acompanhar a velocidade hoje, né? É tudo muito rápido. E para você formar pessoas, para você desenvolver, por vezes até caráter, né? Trazer temas relevantes que precisam ser tratados dentro dos ambientes de trabalho, isso leva tempo, Elaine. E talvez esse é o nosso grande desafio, porque nós somos ansiosos. A juventude tem trazido isso para nós também, essa ansiedade, né? E a gente tem, né, assim, se questionado muito sobre isso também. Qual que é o time correto, né, de se fazer as coisas? Luciane, eu me lembro que no passado, né, tinha um vislumbre, assim, por parte, nossa parte mesmo, né? A gente olhava para um gestor, né, para um supervisor, e a gente olhava, poxa, um dia eu quero ser um gestor, eu quero ser um supervisor, a gente vislumbrava isso, né? E algumas vezes, assim, quando a gente conversa com jovens, né, com as novas gerações, por exemplo, geração alfa, né, que é a geração da tecnologia, algumas vezes eu me deparei, assim, com uma pergunta, né, quando eu falo, e aí, você pensa em ser um gestor, um supervisor? E às vezes a pessoa fala, olha, não tenho interesse em assumir uma função dessa, eu acho muita responsabilidade, né? Com as suas experiências, né, com tudo isso que você trouxe para nós, o que você acha sobre isso? Você acha que como que a gente consegue mudar essa visão deles? Ou faz sentido eles não terem mais esse vislumbre para essas funções, né? A gente sabe que essas funções a gente tem muito no mercado, né? A gente procura, né, o que você trouxe agora, muitos profissionais, e muitas vezes a gente não tem pessoas preparadas para assumir essa cadeira, né? Eu acho que é muito do que você trouxe, sabe, Eliseu? Eu acho que você fala, né, dos jovens, né, essas novas gerações. Eu acho que é por conta deles entenderem a complexidade da cadeira mesmo. Eu acho que é uma cadeira que quando esse jovem ele traz para a gente, puxa, eu não me sinto preparado, né, ou não gostaria, eu acho que é algo muito louvável, né? Porque eu vejo que o jovem, ele tem uma facilidade de trabalhar por vezes a franqueza dentro dos ambientes de trabalho, né? Porque ele tem uma facilidade de externar os sentimentos. E por vezes, né, a gente olha a nossa geração, eu estou trazendo a minha geração aqui como uma referência, né? Não que isso signifique que é, né, escrito no quadrado, mas por vezes a gente tinha receio de trazer uma abertura, falar, puxa, eu não tenho interesse nessa cadeira, porque você fica com o sentimento, puxa, como será que as pessoas vão achar disso? Será que eu vou ser julgada por isso? Lá na frente talvez não vão mais me procurar para oferecer essa oportunidade, né? Então, assim, eu vejo que a gente está numa disruptura, né, de deixar em aberto para que as pessoas elas se apropriem, né, e elas sejam o que elas gostariam de ser, né, independente, né? Então, eu quero ser uma liderança, a gente vai estar aqui apoiando, né, os RHs, os gestores, para que de fato seja. Se ela sentir que não, esse não é o momento e essa não é a escolha dela, não tem problema nenhum. Né? Então, eu acho que é sobre isso que nós estamos falando. Eu acho que é sobre a gente respeitar as escolhas e você não julgar, porque senão às vezes a gente fala, puxa, os jovens não têm interesse de ser líderes. E isso não é real. Porque nós temos muitos jovens líderes e nós temos jovens que são, assim, quando você olha, lideranças natas, né? Lideranças que ele tem um approach, ele tem uma escuta, ele tem quando você olha, uma experiência muito pequena, mas ele tem um apetite por aprendizado, ele inclui, né, as pessoas. Então, eu acho que depende muito, sabe, Eliseu? Mas o que você tem, o que você está trazendo, ele faz sentido, né? Eu acho que a gente tem verbalizado muito, né, assim, para que a gente tenha esse olhar de protagonismo, né? Mas que a gente também não antecipe talvez algo que, se você tiver um processo de amadurecimento maior, quando isso acontecer e você chegar nessa cadeira de liderança, você vai estar mais preparado para isso, né? Então, eu vejo que tem os dois lados, né, da moeda, e as empresas, né, o nosso papel é entender quem gostaria de, quem tem habilidade para, e como que nós podemos fazer, né, ajudar nessa jornada de construção, lembrando que um líder nunca está 100% pronto,
nós nunca estamos 100% prontos, porque a vida é assim, né? A vida são, né, diversos desafios. Talvez você está lidando, tocando super bem dentro desse ambiente que você está, dentro da equipe que você está gerindo. Amanhã você está num outro espaço, gerindo outras pessoas. Você vai enfrentar novos desafios. Talvez você vai, né, se rever esses conceitos, né? Então, eu acho que é um processo de construção eterna. Nessa linha de um olhar para o outro, né, de menos julgamento, de mais compreensão, a gente percebe uma necessidade importante entre as múltiplas gerações, que é de construir pontes ao invés de muros. Porque quando a gente julga gerações dizendo que o meu jeito é o certo, que na minha época era assim, ou que aquela pessoa que é mais velha não gosta de se desenvolver ou de aprender, enfim, quando tem esses julgamentos, a gente percebe que existe uma lacuna entre as pessoas, né? No seu entendimento, o que é que a gente precisa para construir mais pontes e menos muros? Olha, Elaine, é muito importante essa questão que você traz, né, de construir pontes, de fortalecer essa relação. Eu acho que ele passa muito pela própria questão da escuta, né? Eu acho que nós, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Eu acho que por vezes, né, a gente tem uma facilidade de julgar as coisas, né? Então, acho que a gente vem num momento muito disruptivo da gente rever tudo isso, né? Que, por vezes, aquilo que você está desenhando, ela é na tua perspectiva, né? Então, se você é um líder que está assumindo recentemente aí o teu time, qual que é a receita, né, de sucesso? Você precisa conhecer as pessoas. Quem são essas pessoas que você trabalha, né? Quem são? Da onde vieram? O que valorizam? Né? Qual que é a tua forma de comunicação, né? Então, as comunicações também, elas são situacionais, né? Por vezes você vai falar ali com alguém que valoriza mais a estabilidade, né? Que a gente tem um pouco, né, das gerações X, que a gente valorizava, né? Ter a nossa casa própria, né? A gente ter a questão da estabilidade, né? Muitos jovens hoje com outros valores, né? Que são tão importantes quanto, mas se você não tiver aberto para escutar genuinamente o que vem do outro, você não vai conseguir construir em conjunto, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio mesmo, né? E por um outro lado, ele é a grande vantagem competitiva das empresas, né? Porque o líder que consegue conectar tudo isso, criar pontes e não muros, ele de fato consegue potencializar o time, né? Porque o Eliseu, né, que faz esse brilhante trabalho, né, Eliseu gosta muito desse trabalho de autodesenvolvimento, né? Eu vejo o quanto você, de fato, promover esse autodesenvolvimento dentro da equipe, o quanto isso ajuda. Porque você passa a entender que cada indivíduo ele é único, né? E cada um tem as suas particularidades, né? E não tem certo e não tem errado, tem os seus traumas, tem os seus medos, né? E quando você consegue colocar tudo isso dentro, né, de um ambiente de trabalho onde esse colaborador ele tem essa abertura, sabe, Elane, para trazer para você, para compartilhar, para se sentir participante, que ele não tenha medo de trazer um problema que ele tem. Às vezes eu preciso faltar amanhã à tarde, eu estou com uma situação gravíssima com meu filho, mas, gente, eu tenho medo de trazer isso. Você bloqueia, você trava, e é onde você gera os desengajamentos, né? Então, acho que o papel do líder ele tem se tornado cada vez mais nobre. Eu acho que a cadeira de liderança, ela é uma cadeira independente da geração que esteja ocupando essa cadeira. Pode ser um jovem, né? Pode ser alguém já com muita bagagem, mas os desafios continuam sendo os mesmos, no sentido de você olhar e trazer as coisas em diferentes perspectivas e que você não é o dono da verdade. Sabe, Elaine? Eu acho que a gente tem um papel muito grande, assim, de que
né? O líder, a gente tinha muito, não, o líder sabe tudo, né? E você conhece muito dos nossos valores, né, da JBS, as nossas crenças, e a gente não sabe tudo, né? Mas a gente tem a abertura para aprender, porque às vezes a resposta está num jovem de 17 anos que trabalha comigo, né? E não tem problema nenhum, o importante é que isso venha à tona, que ele tenha essa abertura para trazer, porque daí eu gero as pontes, eu gero as conexões. E um ambiente que tem conexão, você tem pertencimento. E se você tem pertencimento, você quer estar ali. E se você quer estar ali, você tem a retenção, que é o que a gente tanto quer. Que as pessoas venham, né, pertençam a algo, construam as suas histórias, façam as suas carreiras, porque se ele se sentir desconectado, ele vai olhar para fora. E aonde ele vê alguma outra coisa, né, que ele fala, puxa, eu acho que pode ser melhor, eu vou escolher isso. Né? E às vezes, né, a gente perde muitos talentos dentro, né, das empresas por não darmos essa abertura, por a gente não gerar essa ponte que você trouxe, essa conexão. Tem um tema bastante relevante que influencia no futuro das empresas e que muita gente tem procurado respostas para isso, que é em relação à questão da sucessão. Com a nossa longevidade e maior permanência das pessoas na carreira, na vida profissional e nas cadeiras que elas ocupam de posições mais superiores, isso, quando a gente olha para o plano de sucessão e olha para os mais jovens que têm uma expectativa de que aquilo se concretize a um determinado tempo na vida deles, porque existe, né, dentro do plano de sucessão, gerenciamento de expectativas, onde a gente tem que olhar para os universos das pessoas para que elas continuem contribuindo de forma que tenha sentido. Eu tenho trabalhado com empresas familiares em que a gente vê, por exemplo, o fundador da empresa com 80 anos indo para a empresa, gosta de estar ali, de ajudar, de fazer as coisas acontecerem. E, ao mesmo tempo, a gente já vê a segunda até a terceira geração ali envolvida com o negócio, mas que ainda com baixo nível de autonomia para poder se sentir também que tem a condição de conduzir o negócio, sentir a condução de que as ideias dele estão sendo colocadas em prática. Então, a gente encontra algumas situações que a gente precisa pensar e refletir sobre esses modelos de trabalho. O que é que você tem ou que você orienta para colocar em prática em relação a esse gerenciamento de expectativas, de conhecimento, da gente trabalhar junto e entender níveis de autonomia, de comunicação, para que a gente consiga falar de sucessão sem que seja uma substituição, mas falar de sucessão como formas da gente agregar e adicionar pessoas que possam nos ajudar, nos apoiar no desenvolvimento dos negócios. O tema, Elaine, assim, de sucessão, né, carreira e sucessão é um tema, com certeza, é um dos temas centrais hoje, né, da área de recursos humanos. Porque, né, como eu trouxe, hoje o desafio nosso, né, tem sido cada vez maior no preparo de líderes para ocupar, né, desde cadeira de supervisão até cadeiras de diretorias, né, cadeiras mais estratégicas. Então, acho que aqui a gente traz um olhar que é muito importante. Nós precisamos conhecer esse público de líderes, né? E hoje, dentro da JBS, né, a gente trabalha, né, com a ferramenta Nine Inbox, né? Então, hoje a gente tem um mapeamento claro, né, de quem são as lideranças, né, que hoje, né, desempenham as diversas posições dentro da empresa. E ali a gente traz um olhar muito claro para dois eixos principais, né, que um é olhando performance, né, olhando entregas, né, olhando a questões de resultados, e um outro eixo extremamente crítico e importante, que é o olhar para comportamento. Né? Então, o olhar para comportamento, ele passa muito com relação aos valores da empresa, né? São, de fato, quais são aí os guias, né? Quais são ali as posturas e comportamentos que eu valorizo em cada liderança. Então, hoje, nós temos um mapeamento, né, de todos os níveis, né? Quem são as pessoas que têm ali níveis de prontidão para as cadeiras futuras, né? Ou seja, sucessores para cadeiras de coordenação,
né, que são mapeados ali através da supervisão, coordenadores que possam desenvolver carreiras, né, para a carreira gerencial, até gerentes que possam assumir aí gerentes de negócio ou até cadeiras de diretorias. Então, eu acredito que a gente, dentro de novos negócios, eu acredito que esse tem sido um dos grandes destaques da área de recursos humanos, tanto nas promoções para cadeiras gerenciais, quanto para cadeiras de diretorias, quanto para a cadeira de presidente, porque nós tivemos agora recente também, né, a aposentadoria aí do Nelson Dalcanali, né, que era aí o nosso presidente, né, que ficou conosco aí mais de 15 anos, e que nós fizemos a promoção de um dos diretores, né? Então, esse olhar para a sucessão, ele é extremamente crítico, tão crítico quanto você também trabalhar o que você está trazendo, né, Elaine? A questão da expectativa. Por isso que eu volto de novo, né, para o nosso papel e para o papel da liderança de trabalhar sempre com muita transparência para as pessoas, né? De saber de fato quais são, né, os seus pontos de desenvolvimento, né? O que cada um tem de fortaleza. E aqui a gente tem um desafio de fazer a gestão da ansiedade, principalmente do público mais jovem, né, que você tem um time, você tem um tempo para você amadurecer e para você ocupar essas cadeiras, porque nos próprios níveis hierárquicos, né, quando a gente vai fazendo um movimento para uma coordenação, para uma gerência, ele tem um aspecto de mudança crítica, que é a própria questão da complexidade que você vai tocar. E essa complexidade, ela não só é atrelada com questão de faturamento, com questões de resultado, mas é com questão de pessoas. Volta de novo, né? Você vai ser um gerente, por vezes você vai ter o impacto de você fazer a gestão de um negócio com 300, 400 pessoas, 1.000 pessoas. Né? Você pega um diretor, você pega um presidente fazendo ali uma gestão de 10.000 pessoas. Então, assim, de novo, volta para o nível, né, de o olhar para a sucessão, o papel que cada colaborador tem no seu protagonismo de ter claro o que ele ocupa da cadeira e quais são os gaps que ele precisa desenvolver para dar um próximo passo, e que isso tem que estar muito calibrado. Tem que estar muito alinhado com a perspectiva dele, com a perspectiva da liderança e, por vezes, um olhar também para a questão de mobilidade, né, Elaine? Porque as empresas, né, olhando aí o desafio que nós temos como JBS, a gente está espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, dependendo do nível que você vai ter que ter uma mobilidade. Né? Nós estamos aqui falando aqui do interior aqui de São Paulo, de Lins. Mas, às vezes, a carreira, né, ou a cadeira que eu desejo não está aqui, está no Mato Grosso. Como que eu estou? Então, acho que falar de carreira é muito você trazer, né, esse olhar para médio e longo prazo. E daí eu acho que é o grande ponto, né, de gatilho e de atenção que nós temos que ter no plano de sucessão, porque nem tudo é tão rápido na velocidade que a gente está falando agora, né? Porque tudo é muito rápido. Mas a carreira, as histórias, a consolidação, ela se constrói com o tempo. Né? Então, eu acredito que seja a gente precisa também fazer essas escolhas. E você falar de carreira, você tem que tomar muito cuidado com as suas tomadas de decisões, porque elas impactam lá na frente. Né? Então, você vai tomar uma decisão agora, puxa, eu vou ter que mudar. Mas você não vai precisar ficar lá naquele lugar 10 anos. Não, mas você vai precisar passar por essa experiência. Depois você vai voltar para assumir talvez uma regional, depois talvez você vai assumir uma área maior. Então, eu acredito que carreira tem a ver com planejamento, com estrutura, com autodesenvolvimento, com aceitar o feedback de uma forma genuína, né? Porque eu acho que você aceitar já é um grande passo.
Inclusive, quero agradecer, porque a Elaine é uma das nossas mentoras, né, dentro de Novos Negócios, né, tem nos ajudado muito com o projeto de mentoria, nos apoiando com 5 líderes. A gente está muito contente, Elaine, com esse trabalho, porque eu acho que são essas reflexões que você tem trazido, né, para a nossa liderança, que tem feito a gente dar continuidade mesmo, sabe, nesse projeto. E acreditar, né? Acreditar que as pessoas podem, mas podem desde que você queira. Vai passar sempre por você, porque é você que vai escolher. E é você que vai escolher esse comportamento, melhorar esse comportamento. E por que eu estou falando tanto de comportamento, Elaine? Porque esse é o grande desafio do momento, é a questão de comportamento. Né? Porque a gente aprende rápido, né? Você aprende um negócio, rapidamente você está inteirado daquele processo, mas como você tocar isso? Como você gerir pessoas com respeito? Como você valorizar, né, a diversidade que nem nós estamos trazendo aqui, as gerações? Como você conectar? Como as pessoas se sentirem empoderadas e quererem fazer parte da tua equipe, porque eu acredito, e até uma das nossas crenças, é o líder que conquista seus liderados. A gente não empossa ninguém na cadeira. Não existe cartas marcadas, que é o João, que é o Pedro. Não. As pessoas, elas vão sendo preparadas e de acordo com a tua inteligência emocional, com o teu comportamento, os desafios vão sendo colocados e você vai mostrando o teu trabalho. Então, hoje eu tendo, Elaine, a dizer que é quase que 70-30. É 70 comportamento e 30 performance. Se você tem um bom comportamento, se você tem clareza do seu papel, das responsabilidades, o próximo passo ele já está muito mais orquestrado para acontecer do que se você tiver vieses de comportamento que você precisa trabalhar, porque daí vai passar por você. E eu sei que você é provocativa, Elaine. Eu tive com alguns, falou, nossa, eles contam, e falei, Elaine, ela vai lá no calo mesmo. Eu falei, e é isso, né? E a partir do momento que você traz você dá essa cutucada, a pessoa precisa reagir. É um processo de autodesenvolvimento, né, Eliseu? A gente volta lá para a origem de novo, né? Então, é meio que, então, muito bacana essa reflexão, Elaine, que você está trazendo, né, do plano de sucessão, né, de carreira, né? Porque ele está totalmente conectado com esse tema, né, que nós estamos falando e que a gente precisa respirar um pouco mais, ter calma, planejar, né, e que nada acontece do dia para a noite. Tem tempo para as coisas acontecerem. São provocações, né? O processo de mentoria, ele parte do princípio de que as provocações precisam ser saudáveis e construtivas para que se alcance o objetivo daquilo que está sendo proposto para o desenvolvimento. Eu tive uma empresa, ligou para mim e através de uma outra consultoria que também estava fazendo um trabalho de governança, e eles me disseram que eles estavam procurando uma mentoria para os sucessores, né, dessa empresa e que eles iriam, dentro desse projeto, eleger alguns mentores internos. E eu perguntei, mas eles sabem ser mentores? Eles estão sendo preparados para isso? Como está essa preparação? Poxa, esse é um ponto que a gente não viu. E aí, o que aconteceu no projeto? Os sucessores, eles acabaram sendo encaminhados para uma outra mentora e eles quiseram meu apoio no processo de desenvolvimento da construção de todo o quadro societário para que eles pudessem fazer um processo de sucessão coerente. E as provocações também são feitas nesse sentido, para que a gente consiga construir essas pontes, como a gente mencionou, de uma maneira sempre construtiva, efetiva. Tem gente que às vezes me conta, fala, poxa, Elaine, aquela que você me falou, eu fiquei pensando, nossa, essa eu vou ficar na cabeça para a semana que vem, eu vou lembrar de você. Então, eu sou muito lembrada, assim, nesses momentos, mas é uma lembrança saudável, né? Eu acho que a gente precisa desse estímulo, algo que, de certa forma, incomode
incomode sem que o incômodo seja extremo para que a gente possa crescer, né? E aí tem um tema, né? E eu acho que o Eliseu pode contribuir também, que eu não queria deixar de passar por ele, que é a questão da cultura empresarial. Quando você pensa no futuro das empresas que passa pelas gerações, a gente precisa compreender que tem um fio condutor que determina como serão as nossas relações, porque você falou bastante sobre o aspecto comportamental, e os comportamentos observáveis no dia a dia são prioritários que a gente olhe para os valores da empresa, o que a empresa acredita e como a gente dissemina vivendo isso no dia a dia. Eu trabalho com um aspecto que tem 3 E's. Acho que são E's de Elaine, né? Mas o primeiro E eu falo que é entender. O líder precisa entender essa cultura, conhecer a cultura para que ele possa ir para o segundo E, que é exercer. É você praticar, é ser uma liderança pelo exemplo. E o terceiro E é escalar. Não dá para ficar só concentrado em algumas pessoas que acreditam nisso de forma teórica, às vezes praticam, mas a gente precisa fazer com que essa cultura permeie toda a dimensão da empresa. E aí a pergunta é, como é que a gente conecta diferentes gerações, modelos de mundo diferente, que estão ali por um propósito, tem uma carreira para seguir, tem um desafio profissional para ser cumprido, mas trazendo ali uma perspectiva cultural e empresarial em que a gente tem valores fundamentados e que são praticados no dia a dia. Queria ouvir de vocês dois Legal. um pouquinho disso. Quer começar, Eliseu? Pode ser. Olha, eu acho que a questão cultural, né, ela é muito importante nas organizações. E eu vejo também que, por exemplo, nos processos, né, as pessoas que buscam entrar numa empresa, né, é algo que é muito importante a pessoa avaliar, né, buscar conhecer, né, qual a cultura, né, qual a missão, quais os valores da empresa. E tem pessoas que às vezes não têm essa percepção de cultura, né? E às vezes também pode ir para uma empresa e chegar lá e a cultura ser totalmente diferente daquela que é demonstrado, né? Então é muito importante que a pessoa tenha essa visão, né? E quem está dentro da empresa normalmente está alinhado com a cultura, né? A gente tem os nossos valores, as nossas culturas, e a maioria das pessoas que a gente conversa, né? As pessoas têm um pezinho ali na cultura, né? Uma humildade, né? Determinação, atitude de dono, né? Então a gente sempre vê que tem um pouco da cultura, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar para a cultura da empresa, saber que a cultura tem que ser a base mesmo da empresa, né? Não dá para ter uma empresa que não olha para a cultura, não tem isso muito bem definido, né? Porque é a partir daí que a gente vai trazer aí todos os desenvolvimentos da empresa, os programas de desenvolvimento, por exemplo, as coisas que a Luciane trouxe para nós, né? Toda a parte de sucessão, parte de avaliação, Nine Inbox, né? Todos os programas que a gente tem, eu acho que passa pela cultura. Então, acho que é de suma importância a cultura para uma organização. É como a gente tangibiliza aquilo que se acredita na empresa, né? Exatamente. Na verdade, ele é o eixo principal, né? Se a gente olhar, né, a empresa, a composição dela, né? Quando você fala, né, da missão, né, dos valores, né? Então, ali ainda mais quando a gente vai para o modelo, né, para a empresa, né, para a JBS, que é uma empresa, né, de origem, né, uma empresa familiar, brasileira. Então, assim, ela tem muito da crença, né, dos próprios donos, né, quando começaram lá atrás. E o nosso grande desafio, né, Elaine, como você trouxe, como escalar tudo isso, né? Como a gente fazer permear essa cultura e você, de fato, sentir que ela é presente no dia a dia, né? Porque a cultura, não adianta você ter ela nas paredes, né? As pessoas precisam sentir aquele ambiente, né? Então, eu vejo hoje que a cultura, né, JBS, ela para a gente é o nosso principal alicerce, né? Então, desde a porta de entrada, né? Então, a gente tem o próprio comitê de contratação, né, que é o comitê de seleção, onde o único crivo é olhar os valores, né? E até, né, quando a gente fala, né, do que estava falando de sucessão e desenvolvimento, de novo, a gente falou de comportamento, né? Então, ali você também entra dentro da empresa e para você
passar pelos próximos níveis, né, dentro da empresa, você vai precisar exercer esses valores, né, para que, de fato, eles sejam percebidos, né, pelas equipes, né, pelos pares, né, por onde você circula, e que isso faça sentido para você, que é o que a gente está falando, né, Elaine? Porque você falar de valores, né, Eliseu, que a gente está falando de determinação, de franqueza, de humildade, né, assim, é algo que você não tem como você exercer se você não acredita, né, que é muito do que a gente está falando. Acho que você só consegue passar para frente aquilo que está dentro de você, que você acredita, né? Então, acho que é uma autorreflexão mesmo, né, com relação aos valores. E, por vezes, a gente tem pessoas que passam repentinamente pela nossa empresa, que vêm com uma excelente bagagem, um excelente know-how de mercado, mas quando você vai olhar, não conseguem se conectar com esse ambiente da JBS, né? E automaticamente a própria pessoa, por vezes, escolhe sair porque ela não vê essa conexão. Então, para mim, cultura é conexão, é significado, é fazer sentido, né? E daí, quando você se conecta com tudo isso, automaticamente você não precisa, não tem grandes esforços para você fazer, porque você gosta de fazer, né? Você tem já aquela determinação, você já tem aquela atitude de dono, aquela garra. A questão da franqueza hoje, quando a gente olha, é um dos grandes desafios, mas eu acho que é um desafio global, que é o desafio da comunicação, né? É o desafio da clareza, da transparência, né? De você conseguir trazer as coisas, né, com leveza, né, para um próximo passo, né? Então, eu vejo que a cultura, Elaine, ela é o grande elo conector para todas as gerações, para tudo que a gente vai fazer, olhando a perenidade dessa empresa, né, porque é uma empresa relativamente jovem, né, pouco mais de 70 anos, e para que essa empresa possa ser uma empresa centenária, né, para que ela possa, de fato, romper aí as barreiras, né, do tempo, esses valores eles precisam ser cada vez mais praticados, exercitados dentro do ambiente de trabalho, e o contrário também, quando ele não é praticado e ele não né, exemplificado no dia a dia, e você não, como empresa, também não toma nenhuma atitude, você passa para frente também essa não cultura. Porque nós, seres humanos, nós observamos o tempo inteiro. E aprendemos com essa observação, E né? aprendemos com essa observação, e tudo é questão de coerência, né? Então, né, a gente aprende tanto com certo quanto com errado, mesmo que seja para você não fazer aquilo, mas você viu como é. Então, é algo, né, assim, muito importante. Inclusive, a gente vai ter agora, na próxima semana, um episódio, né? A gente vai ter um episódio em São Paulo falando da cultura, que vai ser falado direto pelo nosso fundador, seu Zé Mineiro. Ele vai estar lá, né, Eliseu? Lá com a gente, fazendo uma gravação a nível Brasil, contando um pouco da história, trazendo. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Os fundadores, né, as pessoas que idealizaram essa empresa, né, que construíram, né, a JBS com a visão de futuro, precisa, de fato, sempre trazer essa pauta no dia a dia e para as lideranças, porque a gente tem muita gente nova dentro da empresa que, por vezes, não tem essa visão que nós temos, né? Então, eu acredito muito, Elaine, que para a gente perenizar, para a gente, de fato, escalar tudo isso, são temas que a gente tem que estar no nosso dia a dia, que a gente tem que trazer, que a gente tem que conversar, tanto da cultura quanto da não cultura, o que valorizamos, né? O que é o limite para nós, né? O que são regras que eu não negocio, né? Então, acho que a empresa, em linhas gerais, ela tem inúmeras ferramentas para nos ajudar, para nos apoiar, as ferramentas de carreira, de desenvolvimento, né, de pessoas, né, o olhar mesmo, né, para a cultura. E, para mim, assim, eu acho que o que mais me conecta quando eu olho, né, para a cultura da JBS, e acabou sendo até um fator para mim de decisão
quando eu vim para a empresa, né, para a JBS há 15 anos atrás, foi o valor humildade. Porque é um valor que, se você olhar, eu não consegui encontrar esse valor em outras empresas. Ele tem ele traz para a gente uma reflexão num nível de profundidade tão grande, né? Porque a hora que você fala do valor humildade, você, por si só, você meio que faz um contraponto, né, que você não sabe das coisas, né? Que você aceita, né, uma nova informação, que você reconsidera talvez uma decisão que você tomou errado. Então, humildade, ele é o contrário de arrogância. Aceitar um feedback. Aceitar um feedback, aceitar que você erra, pedir desculpas. Então, eu acredito, para mim, a humildade, ela é a base central da empresa. Eu acho que se a gente não conseguir trazer isso com clareza e, de fato, exercitar no dia a dia, você vai aplicar os demais valores, só que sem a ótica principal, que é você se colocar no lugar do outro, na humildade. Né? Então, assim, eu acredito muito que a humildade, ela de fato, ela pode romper barreiras. Né? E o que a gente está falando aqui, né, das multigerações, são barreiras criadas. Porque você cria, você vai colocando, né, rótulos em pessoas de acordo com a tua percepção e essa percepção tua pode estar completamente errada. Só que você precisa reconhecer isso. E para mim, reconhecer isso é você passar pelo valor humildade, que é um exercício diário. Porque a gente também não tem humildade o tempo inteiro. Né? Então, assim, nós somos desafiados a colocar em prática também o valor humildade perante o teu líder, perante o teu time. Né? Por ver, você vai se, puxa, mas como será que eles vão aceitar se eu falar que não sei? Então, assim, eu acredito muito, sabe, Elaine, que a humildade, ela pode ser, de fato, o grande elo conector para que você coloque em prática genuinamente todos os demais valores. E daí você vai para o âmbito 0 a 0, né? Sem dizer que, em função do teu cargo, você é melhor ou pior do que alguém, porque não é. Né? Você só está naquela cadeira durante esse período, amanhã você não sabe. Né? Então, acho que é você se colocar num nível de igualdade que, independente do cargo que você exerça dentro das empresas, né, o ser humano, as pessoas que estão ali para você, elas têm um trabalho a desenvolver e você tem uma grande responsabilidade como líder de dar o tom do que fazer, mas da forma certa, da maneira correta. Então, é um tema que eu sou super apaixonada. Você viu que nós vamos ter que marcar outros pódios aqui, né? Já estava pensando nisso, que é um tema que fica em aberto para que a gente reflita e saiba como a gente também possa revisitar os nossos próprios comportamentos, os nossos pensamentos, o que a gente ouviu, o que alguém disse e tomou como verdade sobre as múltiplas gerações que estão nesse ambiente de trabalho, para que a gente possa construir uma sociedade mais capaz de abraçar todas essas gerações de forma que faça sentido e que as pessoas tenham uma vida e carreira mais significativa. É isso. E até, Elaine, para compartilhar com você, eu recebi um feedback lá atrás. Eu tinha 3 anos de empresa, que foi na época que eu fui promovida para diretora de RH. Né? E eu até contei já em uma das minhas possibilidades ali de agenda com a liderança, que o meu gestor, ele falou assim: Luciane, eu tenho uma grande preocupação em fazer a tua promoção. Porque hoje você está aí como gerente de RH, né, de novos negócios, e eu vejo que você transita entre os negócios, né, que você vai lá no chão de fábrica, você conecta com as pessoas. E eu tenho um receio de fazer essa promoção para você nesse cargo de diretoria e você subir num pedestal e você achar que você é melhor do que qualquer outra pessoa. E foi um feedback para mim assim, muito subtil, Elaine. Foi assim, um feedback que me fez repensar muita coisa mesmo. Porque, assim, primeiro que eu não tinha essa aspiração,
né, pelo cargo. Eu sempre tive que eu acho que as coisas acontecem quando tem que ser. Eu acho que você tem que fazer as coisas não pelo cargo. Você tem que fazer porque você acredita, porque você tem um propósito, que você quer fazer aquilo. Uhum. E a hora que eu recebi isso, eu falei, puxa, olha a cabeça do Nelson, gente, olha a cabeça desse presidente, olha a preocupação dele, né? Então, assim, eu acho que foi uma grande lição, né, assim, de trazer nessa clareza, né, para mim, que o que ele falou, Luciane, eu vou fazer, mas eu não gostaria que você mudasse. Eu gostaria que você continuasse lá, com a botina, põe a bota, vai lá nos turnos, vai lá nas fábricas, continua conversando com a turma, porque é isso que a gente precisa de um líder. Então, a minha promoção, de uma certa forma, acabou sendo uma aula, acabou sendo uma grande reflexão que o líder, né, a gente fala muitas vezes, por vezes, de assumir um cargo de diretoria, que você vai ficar lá no andar X, que você vai ter isso, vai ter aquilo, né, Elaine? Vai ter as regalias. E, na verdade, não é isso, porque, na verdade, você vai ter, na verdade, você vai ficar ainda mais pesado ainda o teu ombro, do nível de responsabilidade que você vai ter, porque você passa a ser uma fonte de inspiração, né, para muitas pessoas, e a forma como você conduz, ele dá o tom mesmo. É uma né? referência. É uma né, que as referência. pessoas Então, passam a você ter, tem, né? por isso que eu falo que às vezes a liderança, ela te traz ali o engajamento, mas também traz o medo e o receio, porque o nosso papel é um papel, assim, que tem uma grande responsabilidade sobre a vida das pessoas e que às vezes você pode pôr um ponto final na vida de alguém se você não souber conduzir. Sem dúvida. Né? Uma Então, coisa que eu acabou achei. sendo, para mim, assim, uma grande reflexão mesmo, assim, sabe? De menos cargo, sabe? Menos poder e mais acesso, né? Ter esse trâmite, né? Com as pessoas, né? Sim, mas uma coisa que eu achei importante também foi a maneira como você recebeu esse questionamento, essa informação, porque outras pessoas poderiam pensar diferente. Nossa, por que será que ele está pensando isso de mim, né? Que eu possa subir? Será que ele não está seguro de fazer a minha promoção? Enquanto você viu nisso uma oportunidade. Eu acho que isso para mim que ficou bem marcado também. Ai, legal, A Elaine. gente, a gente chegou assim a um limite aqui do nosso horário, então eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, porque de fato a gente percebe que olhar para o futuro das empresas sem olhar para as gerações é um erro, porque são as novas gerações, inclusive, que vão fazer com que o futuro aconteça. E eu acho que fica muitos aprendizados nesse podcast, fica muitas reflexões, mas também oportunidades da gente pensar o que a gente ainda precisa aprender sobre isso, o que fica uma provocação aí no ar. Eu vou pedir para vocês fazerem uma consideração final em um minutinho, assim, para a gente poder fazer um fechamento e pensar o que a gente ainda precisa refletir, porque assim a gente já pensa no nosso próximo tema. O que a gente ainda precisa aprender do seu ponto de vista sobre as multigerações nas empresas. Bom, acredito que a Luciane contribuiu, trouxe muitas, assim, o lado humano, Luciane, maravilhoso, sim. Para mim aqui foi extremamente esplêndido escutar você trazer todo esse lado humano, de reconhecer a pessoa, o indivíduo como pessoa, né? Eu sempre falo, cada indivíduo, um mundo, né? Cada um é seu mundo, né? E você traz muito isso, né? De aprender até o último momento, de estar aberto, da humildade, né? E eu acho que essas reflexões traz tudo isso para a gente lidar com as novas gerações, né? Gerações que são diferentes, têm as suas questões, né? Mas que também, né, a gente precisa construir essa ponte, que eu acho que é muito importante. Esse momento é um momento, assim, ímpar. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje. Eu também já gostaria, né, de agradecer, Elaine, e o meu primeiro podcast, né, Elaine, que seja o primeiro de muitos, né? Que seja. Mas eu acho que foi muito bacana, assim, porque eu acho que conforme a gente foi trazendo, né, as reflexões, a gente não tinha assim, um roteiro fixo, né, Elaine? Acho que foi meio que fazendo, né, algumas provocações de situações que a gente vive no dia a dia, né? Então, acho que olhar para essas multigerações com mais empatia, eu acho que pode ser um caminho, né? Assim, da gente ter esse olhar mesmo de menos julgamento, né? Então, acho que se a gente puder, no dia de amanhã, julgar menos,
eu acho que a gente já começa bem, né? Eu acho que de não imaginar que tudo passa pela a forma que você está enxergando, né? Porque, de novo, né, você está vendo sobre a sua perspectiva, sobre, né, a forma como você foi moldado, né? E é que nem o Eliseu trouxe, né? Cada ser humano é um mundo à parte, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio, né? Da gente julgar menos, da gente estar mais junto, da gente construir junto, né? E a gente fortalecer essa ponte, né? Porque essa ponte ela pode ser cada vez mais estrutural, né? Dentro das empresas e que nós possamos extrair o melhor de cada um. Que nós temos muitos talentos escondidos, por vezes, dentro das empresas, né? Então, como que a gente pode criar um espaço de confiança, um espaço aberto para que as pessoas se sintam que elas podem trazer, que elas podem compartilhar e que elas não serão julgadas por isso. Pelo contrário, que cada contribuição potencializa, né, esse trabalho, né, que a gente quer construir e que a liderança é um processo contínuo de desenvolvimento. O ser humano é um processo contínuo de desenvolvimento. Super obrigada, Elaine, Eliseu, adorei estar aqui com vocês, né? E uns minutinhos super valiosos. Com certeza. Lu, eu estou muito feliz de estar aqui com você e com o Eliseu, pessoas muito importantes na minha trajetória profissional, pessoas que me apoiaram, me ensinaram, me inspiraram e que me deram bagagem para que eu pudesse fazer uma transição de carreira, vindo de uma área administrativa, conhecendo sobre pessoas, e isso já há vários anos, né? Mas isso, o dia de hoje me deixa imensamente feliz, que é uma forma de nós podermos revisitar os nossos conceitos, contribuir com a nossa audiência e saber que todos nós aqui acreditamos nisso, acreditamos nas pessoas, acreditamos no potencial humano. Então, fazer esse podcast com vocês, assim, para mim, enche meu coração de alegria e, com certeza, já dá vontade da gente fazer outros, né? E você que está em casa acompanhando a gente nesse podcast, deixa pra gente o seu comentário, as suas dúvidas. Vamos continuar essa conversa e ter conversas que importam, conversas de valor, conversas significativas que ajudam a você gerir melhor a sua carreira, melhor a sua empresa e a relação que você tem com as pessoas. Então, é isso. O que te move além, juntos, vamos além. Obrigada.